A transformação linear é uma função entre espaços vetoriais que preserva agora duas propriedades. A primeira propriedade é que a transformação da soma é igual à soma das transformações, e a homogeneidade, que é utilizando a multiplicação por escalar. A transformação de um escalar multiplicado por um vetor é a mesma coisa que multiplicar o escalar pela transformação desse vetor. Então é como se fosse uma regra que pega um vetor, mexe com ele e entrega outra coisa no lugar, no final. Por exemplo, se a gente imaginar aqui um vetor x, y qualquer, e a gente aplicar uma transformação linear nele, onde essa transformação ela é igual a 2 vezes a primeira coordenada e 3 vezes a segunda coordenada. O que acontece aqui? A gente tem um vetor qualquer e essa transformação ela dobra o tamanho da primeira coordenada e ela triplica o tamanho da segunda coordenada. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma transformação linear desse tipo aqui. Deixa eu escrever aqui do lado. É uma transformação do R2, onde a primeira coordenada, deixa eu botar aqui embaixo, que é 2x mais y e x mais y. Se a gente pegar 4 pontos dessa função aqui, o ponto aqui, o 0, 0, o 0, 1, o 1, 0 e o 1, 1, a gente forma esse quadrado aqui dentro do plano. E quando a gente aplica a transformação linear, essa daqui, olha o que acontece com o quadrado. Ele vira esse paralelogramo esticado aqui. E eu trouxe também mais um exemplo aqui embaixo, um pouco mais diferente, que é uma circunferência que, quando aplicada a uma transformação linear, virou essa coisa aí esticada também. Então é isso que, no geral, que é uma transformação linear. Agora que a gente entendeu um pouco mais essa parte visual, vamos começar a resolver as questões aqui. Na questão 12, letra A gente tem uma transformação linear que sai do R2 e vai para o R2 de um certo vetor xy, onde agora, quando aplicada a transformação linear, nós vamos ter que na primeira coordenada vai ser a segunda menos a primeira e vai sempre zerar na segunda. Então, é como se tivéssemos um vetor e a gente entrega o vetor e recebe um ponto numa reta, já que a segunda coordenada aqui, o y, é zero. Então não vai ter altura. Vai ser tudo achatado para o eixo x. Então vamos lá começar a resolver a questão. A primeira propriedade que a gente tem que provar é a da soma. Então deixa eu botar aqui. Letra A, propriedade 1. T de U mais V tem que ser igual a T de U mais T de V. Para todo U e V que pertençam a V. O que acontece aqui é o seguinte: nós vamos primeiro começar sempre definindo os vetores genéricos que vamos usar para fazer a demonstração, igual lá em espaço vetorial e subespaço vetorial. E uma coisa importante, o vetor genérico que vocês vão utilizar é sempre levando em consideração o domínio da função. Então, se o domínio aqui é o R2, os vetores genéricos U e V vão ser da forma x1, y1 e o V vai ser um x2, y2. Porque aqui, por exemplo, nessa daqui, deixa eu ver, nessa letra E aqui, é o do R2 que vai para o R4. Aí, na hora de botar os vetores genéricos para começar, vocês poderiam acabar se confundindo e botando um vetor do R4. Mas aí tem que sempre lembrar que é começar com o domínio. Então, pronto. Depois que a gente escolhe os vetores genéricos, a gente pode começar a fazer a demonstração ou deixar de um jeito mais organizado e começar aqui definindo já quem é a transformação de U e quem é a transformação de V, para depois só aplicar dentro das propriedades.
Então, por exemplo, aqui, a transformação de U. T de U. Quem é U? U é o x1, y1. Então, eu vou substituir aqui, x1, y1. O que acontece com a transformação linear desse vetor, segundo a regra lá da função? Vai ser a segunda coordenada menos a primeira, tudo isso dentro da primeira coordenada nova, e depois zero. Então, vai ficar y1 menos x1, zero. E agora aqui, o t de v, x2, y2. Então, vai ser a mesma coisa. y2 menos x2, zero. Já temos agora a transformação linear de U e V. O que precisamos agora é só aplicar lá a propriedade. Vamos fazer T de U mais V igual T de U mais V. Então, a soma aqui que vocês vão fazer é dos vetores U e V, sem estar aplicada ainda a transformação linear. Então, U mais V é um x1 mais x2, y1 mais y2. Até aqui tá tranquilo, né? Porque agora a gente já vai aplicar a transformação linear aqui. Então, o que a transformação linear diz? Ela diz que vai ser a segunda coordenada menos a primeira e depois zero. Então, vai ser o seguinte agora. Quem é a segunda coordenada? É y1 mais y2. y1 mais y2. Tudo isso menos a primeira coordenada inteira. Então, tem que abrir o parêntese aqui. x1 mais x2. E depois, zero. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte. É um y1 mais y2 menos x1 menos x2. E aqui na segunda coordenada é zero. Agora, tem uma observação aqui para fazer. Lá em espaço vetorial, eu não sei se vocês lembram, mas eu perguntei para vocês qual é o jeito mais fácil de ensinar essa parte da demonstração aqui. O que a gente podia fazer? A gente podia resolver todo um lado, que é esse lado aqui, e depois fazia o outro lado da igualdade e comparava os dois e via que eles são iguais. Se são iguais, então a propriedade valeu. Ou a gente podia sair desse lado aqui e chegar no outro. E eu perguntei para vocês qual forma era mais fácil. Vocês, na época, escolheram fazer primeiro um lado, depois o outro e comparar. Eu vou fazer aqui dos dois jeitos e vou perguntar novamente se é mais fácil de um jeito ou de outro. Porque aqui, o que eu posso fazer? Eu posso separar esse vetor soma em soma de vetores. Eu poderia fazer o seguinte: pegar isso que eu descobri aqui e separar o y1 menos o x1, zero, mais y2 menos x2, zero. O que eu fiz aqui foi separar. Nós temos ali em cima um vetor soma e eu separei ele em soma de vetores. Porque fazendo assim, eu já vejo que isso aqui é o t de U. E isso aqui é o T de V. E aqui temos um mais. Então a gente saiu que o T de U mais V é igual a T de U mais T de V. E aqui pararia essa propriedade. Provou que ela é verdadeira. A gente poderia fazer desse jeito, ou eu poderia parar nessa parte verde aqui e agora ia fazer lá o outro lado. Aqui. Poderia fazer aqui. T de U mais T de V. E fazer agora separado.
Então, a gente só substitui. T de x1 mais, ou melhor, x1, y1 mais T de x2, y2. Aí agora aplica a propriedade, a transformação aqui desse lado. A transformação vai ficar y1 menos x1, 0, mais, aplicando agora a transformação aqui, fica y2 menos x2, 0. E somando esses dois vetores, a gente tem y1 menos x1 mais y2 menos x2 na primeira coordenada e na segunda é 0 mais 0, que é igual a 0. Isso aqui que a gente encontrou é exatamente igual a isso aqui verde, tá vendo? Só que o que muda? Tá ali y1 mais y2 menos x1 menos x2. E aqui tá y1 menos x1 mais y2 menos x2. Porém, todos esses valores aqui são números reais. Então, não importa a ordem da soma ou da subtração. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Então, a gente fez de um lado, fez do outro e viu que são iguais. Então, portanto, a propriedade vale. Aí, o que vocês acham mais fácil? Fazer de um lado e encontrar alguma coisa. Fazer do outro e ver que é igual, comparar os dois lados. Ou eu abro esse vetor soma em dois vetores e também provo. Igual lá em espaço vetorial. Tem essas duas formas. Qual que é mais fácil para vocês? Eu acredito que essa de cima, porque é mais rápida, né? Isso que eu ia falar. Pronto, tá certo. Então, vou fazer utilizando essa. Mas eu vou deixar aqui desses dois jeitos. Esse primeiro, mas o resto eu vou fazendo de um jeito só. Então aqui a gente provou a primeira, né? A gente viu que T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Deu certo. Vamos agora para a segunda propriedade. Na segunda. Ô, Jefferson, sobe só um pouquinho rapidinho para mim olhar isso aqui. Uhum. Aqui? Peraí, você? Certo. Já. Pronto. Agora, né? Propriedade 2. Se quando a aplicação é uma transformação linear, não importa o momento que vai multiplicar pelo escalar. Se é no começo, se é no final, sempre tem que dar a mesma coisa. Então vamos lá aqui. Isso aqui vai ficar alfa, o é o x1, y1. Agora eu vou aplicar aqui a regra de produto por escalar comum, que é o alfa de x1, alfa de y1, e depois, por último, eu aplico a transformação linear. A transformação linear diz o quê? Que a primeira coordenada nova será a segunda menos a primeira. X1 e 0, né? É assim, né? Deixa eu olhar lá em cima que eu esqueci. É o y1, y menos x, é isso mesmo. Pronto. Ok, então é isso aqui, esse lado. Aí, fazendo desse modo que a gente escolheu, o que pode fazer aqui? Eu posso botar aqui em evidência o alfa e vai sobrar y1 menos x1 desse lado e aqui 0. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que um alfa que multiplica. Peraí. É aqui o parêntese. É um alfa que multiplica justamente a transformação linear de U, não é?
Então a gente saiu de um e já chegou do outro lado e provou que eles são iguais. Então, como a primeira e a segunda propriedade valeram, portanto, é uma transformação linear. Então, quando vocês forem responder todas as outras questões da lista, depois a gente faz mais um aqui. Vocês têm esses dois jeitos. Ou vocês fazem de um lado e depois fazem do outro lado da igualdade e mostram que são iguais ou diferentes, ou faz um lado só e tenta desse mesmo lado chegar no outro lado. Então, agora que eu terminei essa primeira alternativa e provei que é transformação linear, vocês têm alguma dúvida do que eu fiz aqui? Alguma coisa a comentar? Ô, Jefferson, eu tô com dúvida pra, tipo, entender a transformação. Sobe um pouquinho aí, ó. Até T de a gente tem T de U e tem T de V, certo? Isso, Então, x1, y1 igual a y1 menos x1, 0, certo? isso. E o de baixo é a mesma coisa, que é o T de V. Uhum. É, se, eu só vou pedir pra tu explicar esse T de U mais V, que eu fiquei na dúvida, tipo assim, como é que eu, por isso aí, como é que eu tô provando que é uma transformação, sabe? Acho que essa é a minha dúvida que eu fiquei tentando entender aqui. Tá certo. Deixa eu tentar falar e ver se o que eu falar vai ser essa dúvida mesmo que tu tá tendo. Mas eu vou do começo. A gente tem lá essa transformação que vai do R2 no R2. Então os vetores são x, y, né? Duas coordenadas. Assim que eu aplico a transformação, o que era x, y vai virar. Aqui no lugar do x, vai ter outra coisa agora. Vai ser y menos x. E no lugar do y vai ter outra coisa que é zero. Quando eu venho aqui embaixo, eu tenho que começar definindo sempre quem são os vetores genéricos do espaço vetorial que eu vou usar para fazer a demonstração. Como o vetor aqui do domínio é o R2, então eu vou escolher os vetores x, y, né? Aí aqui eu ponho no começo a transformação deles. E eu só vou substituindo. Quem é o T de U? Aí eu repito aqui, o T, e eu ponho aqui U. Quem é U? É x1, y1. Assim que eu faço isso, eu aplico o T em U. Aplicando o T em U, eu já vou ter que a primeira coordenada, o x1, vai ser o y menos x. O y é o do U, é o y1. Então vai ser y1 menos x1 na primeira coordenada e o zero na segunda. Eu faço também isso com o V, para já deixar aqui em cima quem são as transformações lineares, para só depois aplicar elas nas propriedades. Agora aqui nessa parte da soma, eu tenho a soma, eu tenho T de U mais V. Esse U mais V aqui são os vetores genéricos que a gente escolheu, que é o x1, y1, x2, y2. Aqui eu poderia botar desse jeito aqui, ó, fazer ainda mais devagar. T de... Deixa eu fazer aqui. T de U mais V é igual a T de... Aí quem é U? U é x1, y1. Mais quem é V? Só substituindo. X2, Y2. Aí eu vou lá e somo. Aí é x1 mais x2 mais x2, y1 mais y2. Então, essa soma que eu botei aqui é só a soma dos vetores genéricos que a gente escolheu, Uhum. porque ainda não aplicou a propriedade da transformação. Então, sempre que tiver ainda o t na frente de um vetor, é porque não aplicou a transformação ainda. Aí, para assumir com esse t, eu vou aqui e aplico a transformação. Aí, eu pego essa soma agora, que eu tenho, que esse vetor novo que eu tenho aqui, que é o vetor soma, a primeira coordenada é uma soma, e a segunda agora é outra soma. O x agora é x1 mais x2. E o y agora é y1 mais y2.
Aí, aplicando lá o t, eu tenho que é a segunda menos a primeira, tudo isso no x, e depois no y vai ser só zero. Ficou um pouquinho mais claro? Eu consegui ir no que tu estava com dúvida? Ficou mais claro. Ah, que bom. Ô, Jefferson, Oi. deixa eu te perguntar. Aí, no caso, a gente sempre, em toda questão de transformação linear, a gente vai ter os vetores genéricos no início. E aquela igualdadezinha. Aquele valor que ela dá. Por exemplo, não vou saber encontrar uma palavra certa. Mas esse que ela deu pra gente, que é a segunda coordenada menos a primeira e a segunda coordenada vira Aqui é zero. a regra da transformação. Pronto, a regra da transformação. No caso, em todas as questões, no início a gente vai ter os vetores genéricos, que a gente sempre faz, que é o x mais o y, e depois, quando a gente aplica a transformação, é que a gente vai usar isso que ela deu, né? Isso, é uma maneira Sempre? de organizar. Vocês podem organizar da forma que quiserem. Por exemplo, essa parte aqui, que eu circular, que eu fiz aqui no começo, oh, Deus. Essa parte aqui. Eu coloquei aqui como uma forma de organizar para vocês já no começo saberem quem é a transformação de U e quem é a transformação de V. Eu acredito que seja até mais fácil desse Para jeito. depois só substituir. Mas vocês, se quisessem, poderiam já excluir essa parte aqui, nem botar isso aqui e já ir para a propriedade. Só que aí vocês iriam para a propriedade sem ter escrito ainda quem são as transformações. E talvez ficasse um pouquinho menos intuitivo, sabe? Uhum. Mas é uma maneira de organizar. Mas de todo jeito, no início a gente sempre vai ter os vetores genéricos, né? Isso que é o x e o y. Isso, sempre vocês vão definir eles. Que é x1 e x2, y1 e y2. Isso quando tiver no R2. Aqui, por exemplo. Tem uma questão que é no R3, que tem x, y e z. Aí vai ser x1, y1, z1. Isso, sempre levando em consideração a dimensão do domínio. Aqui todas são R2, depois R3 e R2. Olhando sempre para cá. Uhum. Então, para resumir essa parte aqui, como que vocês vão começar essas questões? Sempre, primeira coisa, definir o vetor genérico do conjunto. O vetor genérico com base na dimensão do domínio. Depois que vocês definirem o vetor genérico, vocês vão aplicar lá a transformação nele só para vocês saberem quem é a transformação já de cara. Aí vamos lá, vamos voltar aqui. U é x1, y1, V é x2, y2. Quem é o T de U? U é o x1, y1. Então aqui eu só substituí. Eu vim daqui para cá sem fazer nada diferente, só fez a substituição. Aí depois eu vou lá e aplico a transformação apenas em U, que é isso aqui. Depois eu faço a mesma coisa com V e aplico depois a transformação daqui do V. Depois que eu já tiver quem é a transformação de cada um, eu vou lá para a propriedade. Quem é T de U mais V? Essa soma aqui vocês resolvem com base nos vetores genéricos, que é aquela soma simples de vetores. Primeira coordenada com a segunda. Depois vocês vão ter um vetor novo aqui dentro. Esse novo vetor vai ser o vetor que vocês vão aplicar a transformação linear. Então vai ser, agora vai usar a regra da função, que nesse caso aqui é isso aqui menos isso na primeira e na segunda é o zero. Aí desenvolvem para ver o que vocês vão encontrando. Aí termina essa primeira, e aí, quando terminar essa primeira, vocês podem ou ir para o outro lado da igualdade e fazer e comparar, ou daqui mesmo já encontrar o outro lado. Deixa eu só fechar esse parênteses que eu vi agora que eu não fechei. Aqui tem que fechar. Aí, deixa eu te perguntar. Sim. Aí nessa transformação, né? A gente tem y1 mais y2 menos x1 mais x2 e zero, porque isso é a transformação, correto? Isso. Certo. Aí eu só fiquei com dúvida nessa outra de baixo, que tem y mais 1, y1 mais y2 menos x1 menos x2. Sim, entendi. O que acontece é o seguinte, esse vetor aqui já é o vetor soma. Vocês poderiam parar aqui mesmo. Porém, se vocês pararem aí, vai ser muito difícil para vocês quebrarem o vetor soma em dois vetores. Aí, o que eu fiz? Eu apenas apliquei aqui a distributiva nessa coordenada aqui. Por exemplo, se tem um menos na frente de um parênteses,
Eu tô multiplicando tudo de dentro por menos 1. Então, isso aqui é menos 1, menos 1. Foi isso que eu fiz, entendeu? Daqui Entendi. para cá. Aí, quando eu faço isso, eu consigo agora separar de uma maneira mais intuitiva o vetor soma em soma de vetores. Foi isso que eu fiz. Beleza, entendi. Pronto. Agora, mais alguma dúvida? Deixa eu ver outra aqui para responder. Eu acho que essa que tem o R sem nenhum número ali em cima. Tá vendo? A B. Seria boa. Pronto, vamos para B então. Nessa B aqui é o seguinte, está saindo do R2 e indo para o R. Então está saindo do plano cartesiano e indo para a reta. Eu tenho um vetor, o vetor xy, eu vou aplicar uma transformação linear nele e o vetor vai se transformar num número, onde eu vou multiplicar a primeira coordenada com a segunda e achar o número. É como se eu estivesse fazendo o seguinte, né? Eu tenho aqui o vetor 2, 3. Aí eu aplico a transformação nele, e o que eu tenho ao invés de um vetor é um número, que é 3 vezes 2, que é igual a 6. Então a transformação está saindo do R2 e indo para um número na reta. É isso que está acontecendo nessa questão. Então vamos para responder ela agora. Essa é a letra B, né? Isso. Vou copiar só isso aqui. T de xy é igual a x vezes y. Então, começo definindo quem são os vetores. O domínio é o plano cartesiano, então é x1, y1. E o v é o x2, y2. Aí, quem vai ser aqui a transformação de u? O u sendo x1, y1, a transformação vai ser x1 vezes y1. E o v agora vai ficar x2, y2. Então é x2 x2 vezes y2. Vamos agora à primeira propriedade. A transformação da soma é igual à soma das transformações. O mais v, aí eu vou somar o mais v, que é tão somente x1 mais x2 na primeira coordenada, y1 mais y2. Então, aplicando a transformação no vetor soma, o que eu vou ter? Eu vou ter que a primeira coordenada vezes a segunda. Então, é x1 mais x2 vezes... Inclusive, nem precisa desse parênteses aqui do lado de fora. Porque não é mais um vetor, é só um número. Então, é x1 mais x2 vezes y1 mais y2. Isso aqui é uma soma de números reais, então vai me resultar no número real. Como é que faz isso aqui? Vai ficar x1 vezes y1 mais x2 vezes... Deixa eu ver tudo com o primeiro. x1 vezes y1, x1 vezes y2, mais x2 vezes y1, mais x2 vezes y2. Isso aqui é um número, né? Se eu fosse somar isso aí em valores numéricos, me daria um número. Eu não tenho como pegar esse número aqui e transformar em dois vetores diferentes. Então, daqui eu não consigo achar um T de U separado de um T de V, como a gente fez lá em cima. Então, aqui eu poderia dizer que não é transformação linear. Ô, Porém, Jefferson, espera oi. aí.
Peraí, Diga. meu negócio tá queimando. Já. É, eu não entendi direito, não, o que que tu fez aqui embaixo, porque tá x1, y1, mais x1, y2, e depois tá x2, y1, x2, Isso. y2. Também não Ah, entendi, não. peraí, deixa eu fazer aqui de novo, então. O que eu fiz foi aquela regra, o seguinte. Como é que faz essa multiplicação aqui? É o primeiro multiplicando mais esse multiplicando mais esse por esse. Entendeu? O que eu fiz aqui, eu peguei isso aqui, essa multiplicação entre duas somas e multipliquei. Fui o A no primeiro do outro, o A no segundo, depois o B no primeiro aqui e o B no segundo. Eu abri a multiplicação, entendeu? Foi isso que eu fiz. Agora, então, como eu estava falando, aqui vocês poderiam, quando chegassem aqui nessa parte final, poderiam ter alguma dificuldade em ou encontrar ou não encontrar essa separação entre vetores e dizer que não é transformação linear. Ô, Jefferson, Oi. eu ainda não entendi o que que tu fez. Eu me desconcentrei, porque a Edmar me chamou de burra. Burra é ele. É, faz as setinhas aqui em cima. Isso que tu fez aqui embaixo, para mim entender quem que tu multiplicou por quê. Porque eu deixo nas minhas anotações, eu vou Ah, entender melhor. tá certo. Deixa eu organizar aqui melhor. Deixa eu trazer esse aqui para cá. Aí Meu Deus, Matilda. eu fiz. Deixa eu até mudar aqui a cor. Burra é tu infeliz. X1 vezes esse, mais x1 vezes esse. Foi o que eu encontrei aqui, olha. Tá vendo? É uma regra da matemática, essa multiplicação aqui. Acho que tu não tá lembrado agora. Aí depois eu fiz esse vezes esse vezes esse. E encontrei essa outra parte aqui. Pronto, perfeito, desse Aí, jeito. Muito o que, obrigada. o que acontece? Vocês poderiam, quando chegar aqui em cima foi até fácil separar, né, em dois vetores, dizer que um é o t de I e o outro é o t de V. Aqui, aqui não tem como fazer isso, então vocês logo diriam que não tem, que não é um t de U mais t de V, então falhou aqui. Mas caso vocês, na hora da prova, não conseguissem ter essa percepção, aí era só vocês irem para o outro lado, fazer o outro lado e ver que no final dá coisa diferente. Que eu vou fazer aqui só para vocês terem também essa visualização. Vamos fazer do outro lado agora, né? Que é o t de U mais o t de V. Como não é transformação, vai dar coisa diferente. Aí quem é aqui o t de x1 y1 mais t de x2 y2. Aí por que que eu começo aqui em cima, né, definindo isso aqui? Porque agora eu só vou lá e substituo. Aqui, olha, o t de u é isso aqui, e é isso aqui. Então eu vou lá e só substituo. Vai ficar então aqui x1 vezes y1. E aqui vai ficar mais x2 vezes y2. Não está agora entre. Cadê? Pronto, né? Eu estou multiplicando tudo isso aqui por isso aqui. x1, y1 por x2, y2. Aí como que vai ser essa multiplicação aqui? Daquele mesmo jeito, né? Esse nesse, depois esse nesse, depois esse nesse. Então ficaria como isso aqui? Esse não fica x1, y1, não, Gerson? Mais x2, y2, não? Que a multiplicação não tá no meio, não. É a soma. Pera aí, não entendi o quê? Esse aí de baixo não vai ficar x1, y1, não? E mais x2, y2? Porque como não é a Isso, é isso soma, mesmo. Exato, é. Eu já estava indo além aqui. Para aqui mesmo. E é que aqui não fica entre parênteses também.
É só essa multiplicação aqui do... Deixa eu apagar aqui. Vai ficar só x1 vezes y1 mais x2 vezes y2. Isso aqui não é igual a o que está lá em cima. Então, a gente veria que o T de U mais V é diferente do T de U mais T de V. Portanto, não é transformação linear. Aí aqui pararia a questão, não precisaria ir para a segunda. Essa foi a letra B. Agora, vocês têm alguma dúvida nesse assunto aqui ainda? Ou a gente vai para a parte de subespaço? Rapaz, faz essa F aí, Jess. Porque quando bota matriz. Essa F aqui, olha, ela... É porque quando põe matriz, o pessoal já se assusta. Mas ela faz do mesmo jeito das outras. O que muda é que ela é mais extensa, né? Por exemplo, você tem aqui um vetor, mas eu vou fazer de todo jeito, é melhor mesmo. Vamos fazer lá embaixo. Letra F. É um T de xy, que é igual aí deixa eu voltar. 2y, 3x menos y, x mais 2y. Então, pronto, eu tenho dois vetores aqui e vou levá-los numa matriz. Vamos começar perguntando aqui a vocês. Quem é o U e quem é o V? Me digam aí. Eu acredito que seja o X1 e o X1, X2, Y1. Mesma coisa, não? Isso, porque a gente vai definir o U com base no domínio. O domínio não é o conjunto das matrizes, é o R2, o plano cartesiano. Então, vai ser simplesmente x1, y1 e o V é o x2, y2. Depois que a gente define o U e o V, a gente pode já botar aqui quem são as transformações lineares ou partir para a propriedade. Deixa eu botar aqui. T de U é igual a T de x1, y1. Quando eu aplicar aqui a transformação linear, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que esse vetor vai se transformar naquela matriz, onde, deixa eu botar aqui, onde lá em cima vai ser duas vezes a segunda coordenada, então 2y1, aqui vai ser menos y1, aqui vai ser 3x1, e aqui vai ser a soma de x1 mais 2y1. Então aqui, repetindo isso para o V, quem seria o V? Também que ela me deu um ponto, porque pelo menos até aí eu sei fazer. Alguma coisa já deve valer, né? Eu não sou totalmente burra, só metade. Já é alguma coisa. Também, pagou 3 vezes, é fácil.
Teu cu. X2, X2 mais 2Y2. Então, definir quem é a transformação linear, aqui a gente só pegou o vetor e transformou ele na matriz usando essa regra aqui do conjunto. Tá tranquilo, né? Essa parte aqui que eu defini. Posso ir para a propriedade? Que é T de U mais V igual a T de U mais T de V. T de U mais V é igual. Aí eu vou somar aqui U mais V. X1 mais X2, Y1 mais Y2. Agora eu vou aplicar a transformação, essa mesma transformação que eu apliquei aqui, a esse novo vetor, que é o vetor soma. Então agora fica uma coisa um pouquinho maior. Aplicando a transformação aqui, eu vou ter. Na primeira coordenada, é 2 vezes a segunda, não é? Olha, 2 vezes y2. O y2 é isso aqui. Então vai ficar 2 vezes y1 mais y2. E aqui embaixo vai ficar menos y1 mais y2. Aqui vai ficar 3 vezes a primeira coordenada. Então é 3 vezes x1 mais x2. E por fim, é a segunda mais 2 vezes a segunda da segunda. No caso, é a primeira aqui, ó, x. A primeira é o x1 mais x2 mais 2 vezes o y2. Que é y1 mais y2. Essa, eu apliquei a transformação, a regra da transformação, na soma dos vetores. Ficou claro essa parte? Alguma dúvida? Ótimo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou... Deixa eu ver. Para adiantar as coisas, vocês vão ficar com a missão de abrir isso aqui e refazer essas contas, né? Esse vai nesse, depois esse vai nesse, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, lembrar do menos aqui, menos aqui. Vão abrir isso aqui, encontrar a nova matriz, ou vocês, depois que encontrar a nova matriz, separa ela em T de U mais T de V, ou se acharem difícil, vocês vão para o outro lado, né? Aqui a gente fez o T de U mais V. Se achou difícil, vai lá para o T de U mais T de V separado e faz. Quem é o T de U? O T de U é essa matriz aqui, né? É 2y1 menos y1. Aí 3x1 x1 mais 2y1, porque aqui eu estou aplicando aqui, olha, é o T do U, só o U. Então é aqui, ó, tá vendo? Estou usando só isso aqui. Aí eu vou somar esse com esse separadamente e ver se no final vai dar igual isso que vocês vão mexer aqui. Então vai ficar mais, agora com o V. O T de V é 2y2 menos y2, 3x2, x2 mais 2y2. Somem isso aqui e vejam se o resultado dessa soma aqui vai dar igual a essa matriz aqui que vocês encontraram quando abriram essa matriz anterior. Essa vai ser a missão de vocês para treinarem depois que essa monitoria acabar. Agora não, porque a gente tem ainda que fazer muita coisa